E aí, qual é a sua opinião? Será que existe mesmo esse negócio de maldição? A Bíblia fala alguma coisa sobre maldição hereditária? O que é fatalismo? O fatalismo é uma doutrina bíblica? Temos muito que estudar nesta lição. Vamos juntos aprender a palavra de Deus. Meus irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Como é que vocês estão? Tá tudo bem por aí? Eu sou o presbítero e professor Murilo Alencar e é com muita alegria que damos início a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, revista Adulto e CPAD. Hoje teremos a oportunidade de estudar a lição de número 7, datada do dia 13 de novembro de 2022, cujo título é A Responsabilidade é Individual. E como orientação pedagógica, eu quero lhe pedir que leia todo o capítulo 18 do livro do profeta Ezequiel. São 32 versículos, a depender da versão, e você irá enriquecer o seu conhecimento com uma leitura detalhada, uma leitura pausada, uma leitura mais analítica deste capítulo, tá ok? Quero fazer também a indicação desse material para um aprofundamento no conteúdo desta lição, arminianismo, a mecânica da salvação, uma exposição histórica, doutrinária e exegética sobre a graça de Deus e a responsabilidade humana. Livro publicado pela CPAD, de autoria do pastor Silas Daniel, que é um dos professores do nosso curso O Pregador e a Pregação, tá bom? Eu já quero aqui também lhe pedir a você que está me assistindo por meio do YouTube, que está recebendo esta aula um pouco depois dos alunos da ferramenta EBD, que não passe por esse vídeo sem deixar o seu like, sem se inscrever em nosso canal, caso ainda não seja inscrito, interaja conosco nos comentários e, mais importante que isso, conheça a plataforma da ferramenta EBD. O link está na descrição do vídeo. A plataforma da ferramenta EBD vai ser bênção para você. Lá o professor, o adjunto, secretário, superintendente, dirigente, supervisor da escola dominical encontram tudo o que precisam em um só lugar e o link está na descrição deste vídeo. Não perde tempo, vai conferir. Vamos ao nosso texto áureo que nos diz: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Ezequiel capítulo 18, versículo de número 20. Na versão NVT, lemos essa mesma passagem da seguinte maneira: aquele que pecar é que morrerá. O filho não será castigado pelos pecados do pai, e o pai não será castigado pelos pecados do filho. Veja que essa ideia de responsabilidade individual fica muito clara aqui no texto bíblico. Os justos serão recompensados por sua justiça, e os perversos serão castigados por sua perversidade. Veja a justiça reta de Deus em ação. A paráfrase Nova Bíblia Viva também lança luz sobre essa passagem quando nos diz: quem vive pecando, dando a ideia de algo contínuo, de alguém que está entregue ao pecado, quem vive pecando é que será castigado com a morte. O filho não sofrerá as consequências dos pecados do pai e o pai não levará a culpa do filho. O justo será recompensado pela sua justiça e o perverso será castigado pelos seus pecados. Vamos ampliar essa ideia de responsabilidade com uma conceituação. Responsabilidade diz respeito à condição ou à qualidade de alguém em ser responsável. É pressuposto que esse ser responsável tenha capacidade de consciência quanto aos atos que pratica voluntariamente. Não é um ato mecânico, não é um ato determinado, é um ato voluntário, livre-arbítrio. Ou seja, esse ser responsável, ele precisa saber que antes de agir, há consequências para as suas ações e para a execução de sua vontade. Responsabilidade é a obrigação de responder pelas próprias ações ou pelas coisas confiadas. É um conceito muito genérico do que é responsabilidade. Tendo dito isso, olha aqui alguns pontos importantes sobre o nosso textual. Primeiro, ele está evidenciando que a responsabilidade ela é
individual. O texto está dizendo aqui, aquele que pecar é que morrerá. Não é o pai que vai morrer pelo pecado do filho e nem o filho pelo pecado do pai. Então, cada um vai responder pelos seus próprios atos. Cada um tem uma responsabilidade individual diante de Deus. Até porque o Senhor ele não manipula nossas escolhas e as nossas ações para o mal. Então, eu não posso colocar a culpa em outra pessoa e também não posso colocar a culpa em Deus. Em segundo lugar, Deus não é injusto ou equivocado em seus juízos. Deus não compra narrativas. Você está entendendo? Deus não aceita desculpas esfarrapadas. O texto diz, o filho não será castigado pelos pecados do pai e o pai não será castigado pelos pecados do filho. Simplesmente Deus não... Isso pode acontecer num tribunal humano, mas Deus não é assim. Deus não vai simplesmente pegar o pai e dizer assim, eu estou te castigando porque o teu filho adulterou. Estou te castigando por isso, por isso, por isso. Não, Deus não faz isso. Deus não muda sentenças nesse sentido de condenar o culpado, melhor dizendo, de condenar o inocente e inocentar o culpado. Quando a gente olha para o princípio, lá para o livro do Gênesis, percebemos uma situação ali muito interessante. Quando Adão e Eva pecaram, eles começaram a transferir responsabilidades. Deus chegou e disse assim, acaso, Adão, você comeu do fruto que eu disse a você que não era para comer? Adão disse, eu comi, mas sabe de quem é a culpa? É da mulher que o Senhor me deu. Então, Adão estava fazendo o quê? Transferindo responsabilidade. Estava culpando Eva e, em última instância, estava culpando Deus. A culpa é dela, mas ela foi o Senhor que me deu. Você fez isso mesmo, Eva? Não, Senhor. A culpa é da serpente que me enganou e eu comi. Sabe o que é que Deus fez? Essas desculpas não turvaram o juízo de Deus. Deus castigou a serpente, mas também castigou Eva e castigou Adão. Então, Deus não é nem injusto e nem equivocado em seus juízos. E, por fim, o nosso texto áureo, relembrando até algo que falamos na lição passada, ele mostra as ações de Deus e o operar de sua justiça nestes casos de julgamento. O texto ele diz o seguinte na versão NVT, os justos serão recompensados por sua justiça. Então há uma ação da justiça de Deus recompensadora. Os perversos serão castigados por sua perversidade. Há uma ação da justiça de Deus retributiva quanto à vida do pecador, a ação do pecador. Por exemplo, quanto ao justo, é operada a justiça recompensadora. O texto nos diz aqui de forma clara, mas há uma passagem do Novo Testamento que elucida mais ainda essa assertiva. Hebreus, capítulo 6, versículo 10. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstram por ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Então, quando o texto assim, Deus não é injusto, o escritor está mostrando, há um galardão, há uma recompensa nessa prática de vocês em perseverar no fazer o bem. Deus vai galardoar vocês. Há essa ação da justiça de Deus em recompensar o justo. Agora, quanto ao ímpio, é operada a justiça retributiva. E essa retribuição, eu estou usando aqui no sentido negativo de punir o mal. Olha o que a Bíblia diz em Isaías capítulo 3, versículo de número 11. Mas ai dos ímpios, pois tudo lhes irá mal. Terão a retribuição pelo que fizeram as suas mãos. Deus recompensa o justo e Deus pune o ímpio. E ninguém escapa disso. Mas, irmão Murilo, você está querendo dizer que Deus age assim? E por que é que há algumas aparentes injustiças no mundo? Porque os tribunais dos homens se enganam. Os homens são tendenciosos, os homens têm preferências, os homens eles passam muitas vezes a mão na cabeça quando não é para passar. Os homens fazem assim muitas vezes, ó. Fazem assim muitas vezes, fecham os olhos, às vezes punem os ricos, melhor dizendo, às vezes punem os pobres, absorvem os ricos, mudam as sentenças de acordo com a conveniência própria, com benefício próprio, mas com Deus não é assim.
essa ação da justiça de Deus está em operação. Ele recompensa o justo e ele pune o ímpio. O interessante é que Deus sabe diferenciar muito bem os dois. Por mais que o ímpio e o justo aparentemente sejam semelhantes em tudo, aquele que tem os olhos como chama de fogo, aquele que sonda e conhece, esquadrinha os corações, aquele que vê o que se passa aqui dentro e sabe discernir até mesmo os sentimentos mais secretos que nós escondemos nos recônditos e nas recâmaras de nossa alma, ele sabe diferenciar justo do ímpio. Então não se engane, pode passar alguma coisa aqui no tribunal do homem, mas não passará no tribunal de Deus. Então Deus, ele sabe como agir de forma justa e reta. Vamos ampliar esse pensamento na exposição dos tópicos de nossa lição. A verdade prática, ela diz o seguinte: para além da responsabilidade individual, a palavra de Deus se posiciona contra o fatalismo, isto é, contra a ideia de que tudo está determinado por um rígido destino. O que é fatalismo? Em poucas palavras, há uma frase muito assertiva do Pierre Veron que diz: fatalismo é a doutrina que procura falsificar a assinatura de Deus. Aconteceu um estupro. Isso aí foi Deus quem ordenou, determinou e orquestrou. Aconteceu um acidente terrível. Não, isso aí foi Deus quem já havia decretado em seus propósitos eternos. Essa doutrina do fatalismo, ela está muito associada ao calvinismo. Por exemplo, um dos grandes proponentes do calvinismo, um dos grandes nomes do calvinismo, o John Piper, um teólogo americano, ele chegou até a dizer que o acidente de 11 de setembro, aquele ataque terrorista às Torres Gêmeas, foi orquestrado por Deus. Deus não só determinou ali cada detalhe, como ele estava ali orquestrando tudo. Ele colocou a assinatura de Deus naquilo ali. Então Pierre Veron é muito feliz nessa definição, dizendo que fatalismo é a doutrina que procura falsificar a assinatura de Deus. A gente vai refutar essa doutrina aqui no tópico de número 2. Na verdade, dentro da nossa lição, nós vamos aqui refutar duas doutrinas heréticas. A maldição hereditária e a doutrina do fatalismo. É por isso que os nossos objetivos, eles são explicar a máxima usada em Israel. Vamos falar isso no tópico 1, mostrando aqui o provérbio que os israelitas estavam usando no dia de Ezequiel, nos dias de Ezequiel. Segundo, expor a respeito da abrangência da salvação, e é aqui que vamos condenar o fatalismo. E terceiro, pontuar a reação de Israel. Faremos aqui uma pequena alteração dentro desse tópico aqui, a fim de que o professor ele chegue com mais munição em sala, tá bom? Vamos lá. Só lembrando aqui, é por isso que eu estou indicando esse livro aqui, viu? Porque dentro desse livro aqui você vai ter um conhecimento mais aprofundado do que é arminianismo, do que é calvinismo, e consequentemente o Silas Daniel ele vai tocar em alguns pontos. Tirei algumas coisas deste livro para refutar o fatalismo, tá bom? Sobre o tópico de número 1, sobre a máxima usada em Israel. Eu vou seguir os tópicos, mas não os subtópicos, tá ok? Sobre a máxima usada em Israel. Qual era a máxima usada pelos israelitas? Nos diz aqui Ezequiel, capítulo de número 18. Pegue sua Bíblia aí, acredito que você já tenha lido aí os 32 versículos. Ezequiel, capítulo 18, versículo de número 2, que diz: que tendes vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos se embotaram. Era o provérbio que se estava correndo que se tornou popular nos dias de Ezequiel. Jeremias já tinha falado sobre esse provérbio e parece que ele ganhou uma proporção maior nos dias de Ezequiel. Jeremias é um profeta mais velho que Ezequiel e já no seu tempo o povo cochichava esse provérbio. Agora, definitivamente, Ezequiel está tratando deste problema. O povo de Judá e de Jerusalém estavam tão endurecidos de coração
que ficaram cegos em relação aos próprios pecados. Embora eles fossem idólatras, e nós já estudamos isso aqui, eles eram idólatras, violentos, quebradores de aliança, homens perversos, adúlteros, eles estavam afogados no pecado, mas eram cegos para as próprias práticas. O que é que eles faziam? Eles culpavam os seus antepassados pela condição miserável que estavam vivendo agora no presente. O que eles estavam dizendo assim? Olha, nossos pais pecaram, então eles são capazes de identificar o pecado dos pais, eles pecaram, aí diz assim, e nós é que estamos agora sofrendo a culpa, o castigo pelos pecados deles. Eles enxergavam os pecados dos pais, mas não enxergavam as próprias práticas. O povo estava vivendo um período de cegueira espiritual. E o problema aqui é crônico e agudo. Eles estavam assim dizendo o seguinte, ó. Primeiro, eles estavam cegos para os próprios pecados, estavam no mesmo caminho de seus pais, mas estavam cegos. Olha, nossos pais foram idólatras, nós não. Mas eles estavam cometendo adultério. Olha, nossos pais se prostituíram. Nós não, mas eles estavam se prostituindo. Nossos pais... E aí por aí vai. Nossos pais quebraram a aliança. Nós não, mas eles estavam constantemente quebrando a aliança. Então, eles estavam cegos para o próprio pecado. Só que havia um problema maior. Eles estavam acusando Deus de ser injusto. Deus de ser fatalista. Em outras palavras, eles estavam dizendo assim, mas sabe o que está acontecendo na verdade? Nossos pais pecaram. Deus não castigou eles. E agora, por causa dos pecados deles, nós estamos recebendo um castigo de Deus. Então nós somos bons e Deus é mau. A máxima expressa nesse provérbio apontava para essa direção. Que é isso, Deus? O que é que o Senhor está fazendo? Nós somos inocentes, né? Os porcos sujos de lama olhando para Deus assim, nós somos inocentes, nós estamos limpos. Por que é que o Senhor está nos castigando? Era algo mais ou menos desse tipo. Eu vou ler novamente o provérbio, né? O provérbio, versículo de número 2 diz, meu Deus, era muita audácia. Os pais comeram uvas verdes, ou seja, os pais pecaram. E os dentes dos filhos se embaltaram. É nós que estamos agora sofrendo a amargura. A pergunta aqui é de onde os ouvintes de Ezequiel, a audiência de Ezequiel, tirou essa ideia. Como foi que eles chegaram até esse provérbio? De onde surgiu a inspiração para a composição desse dito que se tornou popular? Nós temos aqui uma pista. E o Warren Wiersbe, ele vai nos dizer que esse provérbio, essa filosofia, ela teve suas origens em pelo menos aqui 2 pontos. Primeiro, uma interpretação incorreta daquilo que Deus disse em sua lei. Eles olharam para a lei, fizeram uma interpretação incorreta, uma exegese, não exegese, uma exegese de um texto da Torá e criaram esse provérbio, essa filosofia enganosa. Qual é o texto, provavelmente? Êxodo capítulo 20, versículos 5 e 6, que diz, não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. E aí? E aí? O provérbio tem fundamento bíblico ou não? Irmão Murilo, peraí, eu vou ler de novo. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto. O problema aqui, idolatria. O texto está condenando idolatria. Aí Deus vai dizer assim, porque eu sou o teu Deus. Eu sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e a 4ª geração. E agora, olha para mim, e agora? Como é que se interpreta esse texto aqui? Eu li o versículo 5, mas leio o versículo 6 que diz, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Se a gente tomar esse texto aqui com um sentido literal, ele vai dizer mais ou menos o seguinte, se eu pecar, até a 4ª geração, seja meu filho, meu neto, meu bisneto, meu tataraneto, vai sofrer, vai ser castigado fatalmente pelo pecado que eu cometi. Agora,
se eu for fiel, 1000 gerações se passarão. E por conta da minha fidelidade, 1000 gerações serão irrevogavelmente abençoadas. Veja como fica um pouco absurdo quando a gente coloca o texto aqui dentro de um sentido literal. Irmão Murilo, o que o texto está querendo dizer? Aqui nós estamos diante de uma clara e clássica figura de linguagem que é recorrente nas Escrituras. Que figura de linguagem é essa? É a hipérbole. O autor está afirmando uma verdade bíblica por meio de um exagero. E qual é a verdade bíblica que ele está ensinando? Ele está mostrando que Deus ele não tem prazer em punir. Veja, até a 3ª e 4ª geração. Deus tem prazer em manifestar a sua bondade. Se for fiel, 1000 gerações, né? Eu vou abençoar. Então há uma inclinação de Deus em abençoar e não em punir. No entanto, Deus pune o pecado, mas também recompensa a justiça do justo. O texto aqui está mostrando que, deixa-me explicar aqui agora em outras palavras. O texto está mostrando que se os filhos repetirem o pecado de seus pais, eles serão julgados. Se os filhos caminharem no caminho justo de seus pais, eles serão abençoados. No texto não há maldição hereditária e nem fatalidade. Por exemplo, se eu pecar, inevitavelmente, independente das ações de meu filho, ele vai ser castigado diante de Deus. O texto não ensina isso. Se eu for justo, inevitavelmente, independente das ações de meu filho, mesmo sendo elas más, ele será abençoado. O texto não ensina isso. O texto está mostrando que Deus é um Deus justo, recompensa o justo, castiga o ímpio, mas também está mostrando, por meio dessa linguagem, por meio dessa hipérbole, que o sentimento de Deus, embora ele castigue o mal, ele não está com essa predisposição, esse sentimento em punir o mal de forma prazerosa. Não, ele manifesta a sua bondade. Deus tem prazer em abençoar. Em poucas palavras, aqui, uma explicação muito rápida, o texto está dizendo isso. Agora, havia outro pensamento errado, outra interpretação errada que levou até esse provérbio. E o Warren Wiersbe, ele sugere que era justamente uma concepção errada do sacrifício, do sistema, uma concepção errada do sistema sacrificial. De acordo com as leis que regiam o sacrifício, se você ler lá Levítico, você vai perceber, animais inocentes poderiam sofrer e morrer no lugar de pecadores culpados. E esse fator também deve ter contribuído para a construção equivocada desse provérbio nos dias de Ezequiel. Só que, analisando a lei, quando a gente vai estabelecer uma doutrina, a gente não pega só um texto assim, isola ele dos demais e faz dele uma doutrina. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. E há uma regra dentro da hermenêutica que um texto sozinho não constitui doutrina. Você tem que ter mais textos ali para poder estabelecer uma doutrina. Há uma regra hermenêutica também que nos ensina que uma passagem deve ser interpretada não só à luz do seu contexto imediato, que é o capítulo que vem logo antes e depois, mas também à luz do contexto de todas as Escrituras. E quando a gente submete esse pensamento, esse provérbio aos textos da lei, aos textos da Torá, ele não se sustenta. A Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 24, e o versículo 16 o seguinte: os pais não serão executados por causa dos pecados dos filhos. Parece que é a resposta que Deus está dando, que Ezequiel está dando à sua audiência. Os pais não serão executados por causa dos pecados de seus filhos, nem os filhos por causa do pecado dos pais. Aqueles que merecem morrer deverão ser executados por causa de seus próprios crimes. Então Ezequiel, quando profetiza, está profetizando as Escrituras. Deus está rechaçando, Deus está proibindo o uso desse provérbio mentiroso. É o que diz o versículo de número 3. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis este provérbio em Israel.
Porque este provérbio não é verdadeiro. Esse provérbio está alimentando o pecado de vocês. Vocês estão olhando para os pais, estão vivendo em pecado e estão aí achando que são inocentes. Duas aplicações eu quero fazer aqui. Primeiro, o perigo das interpretações equivocadas. Porque, em decorrência de uma má interpretação, os israelitas se apegaram a uma filosofia e uma prática que Deus reprova. Eles se agarraram a esse provérbio para se exaurirem, aliás, para se eximirem de toda a responsabilidade individual. Não, a culpa não é nossa. A culpa é de nossos pais. Então, a doutrina errada levou a uma prática errada. Eles continuavam no pecado sem sentir culpa, simplesmente transferindo responsabilidade. Então, quando nós olhamos para isso aqui, para o perigo de interpretações erradas, nos acende logo um alerta. A igreja de hoje precisa valorizar doutrina. Porque tem gente que só valoriza movimento. Não tem substância, não tem doutrina. Aí o povo, porque não tem doutrina, é levado por falsas doutrinas e certamente incorre em práticas erradas. Devemos tomar cuidado para não abraçarmos falsas doutrinas, porque se as abraçarmos, certamente incorreremos em práticas reprovadas por Deus. Segundo, o perigo da cegueira espiritual. Os israelitas, eu já repeti isso aqui várias vezes, né? Estavam tão cegos em relação aos próprios pecados que eram capazes de acusar os seus antepassados, mesmo quando estavam cometendo as mesmas práticas. O problema aqui é que muita gente hoje é assim. É adúltero, mas sabe apontar o adultério do outro. É mentiroso, mas sabe apontar a mentira do outro. É sempre o outro, é sempre o outro. E olha, meus irmãos, a pior cegueira que alguém pode enfrentar em sua vida é a cegueira em relação aos próprios pecados. Billy Graham, uma vez fazendo uma avaliação dos americanos, ele disse o seguinte: vocês são como um peixe na água. O que ele está querendo dizer assim? Assim como o peixe está na água e não sabe que está molhado, são vocês no pecado. Deu para entender? Cegos espirituais. Vivem uma vida que desonra e desagrada a Deus, mas não sente culpa nenhuma. Porque acha que não está fazendo nada de errado. E esse estado de vida é terrível. Nós devemos cuidar para que o nosso coração não se obscureça, para que os nossos olhos não fiquem cegos para os nossos próprios pecados. Segundo ponto aqui que eu queria discorrer dentro desse tópico 1 é sobre maldição. Maldição e maldição hereditária. Primeiro, sobre maldição. O que a Bíblia diz sobre esse assunto? Você já se perguntou? Porque dentro do nosso meio, infelizmente, dentro do meio pentecostal, surgem tantas superstições, né? Maldição, porque a pessoa me espraguejou, porque o diabo está amaldiçoando isso, amaldiçoando aquilo. Mas o que a Bíblia fala sobre maldição? Será que maldição existe? Vamos lá. Primeira pergunta. Existe maldição? Sabe qual é a minha resposta? Sim. Maldição existe e dentro das Escrituras nós podemos fundamentar esse pensamento. Existem muitos textos bíblicos que falam sobre maldição. Por exemplo, Deuteronômio capítulo 27, versículo 15 até o último versículo deste capítulo. Mas eu vou ler só o 15, o 16 e o 17. Maldito quem esculpir ou fundir um ídolo e o levantar em segredo. Maldição. Os ídolos talhados de artesãos são detestáveis ao Senhor. E todo o povo responderá amém. Maldito quem desonrar pai e mãe. Maldito. E todo o povo responderá amém. Maldito quem roubar a propriedade do próximo, movendo um marco de divisa. E todo o povo responderá amém. Então, a maldição, ela existe. Maldição é uma doutrina que é um ensino que acha amparo escriturístico. Maldição existe, meu Murilo, existe. Segundo, a maldição, dentro da Bíblia, a gente vai explicar isso detalhadamente, ela está associada à quebra de aliança. Não é uma coisa assim, eu te amaldiçoo, ou um bruxo, uma coisa assim, eu te amaldiçoo, e a pessoa está lá, o crente amaldiçoado, o justo amaldiçoado. Maldição
no Antigo Testamento está ligada à quebra de aliança. Veja o que é que diz Deuteronômio, capítulo 28, versículo 45. Se você ler Deuteronômio 27, do 15 ao 26, você vai saber o que eu estou dizendo aqui. Leia esse texto aí, tá bom? Mas olha o que é que diz 28, 45 de Deuteronômio. Se vocês recusarem a dar ouvidos ao Senhor, veja, desobediência, quebra de aliança, o Senhor, seu Deus, e a obedecer aos mandamentos e decretos que ele lhes deu, todas estas maldições os perseguirão e os alcançarão até que sejam destruídos. Então a maldição existe e ela está associada à desobediência, à quebra de aliança. Quem amaldiçoa? E aqui é onde está a grande surpresa. Biblicamente, quem amaldiçoa é Deus. A maldição proferida por um homem só terá validade se ela for autorizada por Deus. Assim como o abençoar de um homem só terá autoridade se ela for confirmada por Deus. Irmão Murilo, qual o texto? É um texto muito conhecido, irmão. Gênesis 12 e 13. Lembrou aí? Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Quem é que está dizendo isso aqui? É Deus. Não é o diabo. Não é o diabo. Mas, irmão Murilo, no caso de Jó ali, não foi uma maldição. Não foi propriamente uma maldição. Mas aquela ação, aquela investida maligna, aconteceu por uma permissão divina. Deus permitiu aquilo ali na vida de Jó. Mas, irmão Murilo, e gente que está passando aí por coisa terrível, por uma coisa assim, você vê assim, você parece que o negócio está feio lá na casa dele. Quebra de aliança. Desobediência, consequência de desobediência. Consequências de uma vida que está afastada de Deus e de seus preceitos. Nós enxergamos aqui dentro das Escrituras, e isso pode estar lhe chocando aí, que quem abençoa e quem amaldiçoa é Deus. Mas se o homem amaldiçoar, se o homem abençoar, Deus tem que aprovar. Caso contrário, serão só palavras. Você quer texto bíblico? Quer? Eu vou lhe dar. Olha aí o que é que diz Números 23, 7 e 8. Diz o seguinte: esta foi a mensagem que Balaão transmitiu. Balaque me trouxe desde Arã, o rei de Moabe me trouxe dos montes do leste. Venha, disse ele, amaldiçoe Jacó para mim. Essa maldição, quando eles amaldiçoem Jacó, não é Jacó o personagem, Jacó, filho de Isaac, não. Jacó aqui está falando da nação, do povo como completo. Amaldiçoe Jacó para mim. Venha e anuncie a condenação de Israel. Mas como posso? É o que Balaão está dizendo. Mas como posso amaldiçoar aqueles que Deus não amaldiçoou? Como posso condenar aqueles que o Senhor não condenou? Não posso. Porque este povo está em aliança. Este povo está na presença dele. Mais tarde, Balaão deu um conselho perverso dizendo o seguinte: agora, tu quer ver esse povo ser amaldiçoado? Faz ele pecar. Faz ele se afastar de Deus. Faz o povo se prostituir com os povos da terra. Aí tu vai ver, o povo vai ser amaldiçoado. Mas eu não posso amaldiçoar um povo que está em aliança com Deus. Então, não tenha medo de catimbozeiro, de trabalho de macumba, disso, de aquilo, desse tipo de coisa. Não tenha medo desse tipo de coisa, não. Porque se você é crente, lavado e remido no sangue de Jesus, isto não vai alcançar a tua vida. Quem é amaldiçoado? O amaldiçoado é sempre alguém culpado. Olhe para as Escrituras. A Bíblia diz, Números capítulo 14, versículo 18. O Senhor é lento para se irar, é cheio de amor e perdoa todo tipo de pecado e rebeldia. Esse texto aqui está como contexto referencial, como contexto paralelo daquele versículo que nós explicamos lá, né? Êxodo 20, versículos 5 e 6. Aí ele diz assim: contudo, não absolve o culpado.
traz as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. O que ele vai punir aqui? Ele vai punir o culpado. Se a primeira geração tem culpa, ele vai punir. Se a segunda tem culpa, perpetua o pecado dos pais, dá continuidade aos caminhos errados dos pais, ele vai punir, ele vai castigar. Então a maldição ou o amaldiçoado é sempre aquele que está em quebra de aliança. Eu espero que até aqui os irmãos tenham entendido o que eu estou explicando aqui. Então, nesses termos aqui, a maldição ela é uma doutrina bíblica. Agora, o que não é doutrina bíblica? Maldição hereditária. Quando falamos sobre maldição hereditária, estamos falando de uma das muitas doutrinas heréticas de um movimento chamado batalha espiritual. E a maldição herética, a confissão positiva, esse tipo de coisa aí é só uma das muitas doutrinas heréticas desse movimento. Quando se fala de maldição hereditária, vem logo à mente o seguinte: mapeamento geracional, né? São desdobramentos da maldição hereditária, mapeamento geracional. Olha, na tua vida existe uma maldição. E para essa maldição ser quebrada, a gente precisa ver aqui o que foi que gerou essa maldição. Aí faz um mapeamento geracional. Na tua família tinha uma pessoa, um tio teu era alcoólatra. E é por conta do alcoolismo aí desse tio teu que a tua família foi amaldiçoada. Foi por conta do aborto que a tua tataravó fez, que agora os primogênitos, teus filhos, não sei o que, tá morrendo e a tua família está sobre essa maldição. Eles fazem um mapeamento geracional. Baboseira, mentira. Mapeamento geracional. Aí vem as sessões de cura e de libertação. Como são essas sessões de cura e libertação? Eu não aceito esse pecado. Aí você começa a declamar para Satanás. Satanás, eu não aceito isso. Satanás, eu declaro isso. Satanás, eu falo aquilo. Satanás, que Satanás tem poder de amaldiçoar? Tá entendendo onde eu tô querendo chegar? Veja como às vezes a gente leva um choque quando escuta isso aqui, né? Satanás eu declaro. Já viu que a maioria das pregações fala mais do diabo do que de Deus? Diga para um inimigo aí que você vai vencer. Eu preciso dizer para o diabo que eu vou vencer o quê, rapaz? Se a Bíblia diz que em Jesus nós somos mais que vencedores, aí eu preciso estar conversando com o diabo toda hora. Declare para ele, declare para as trevas, declare para isso. Que conversa, homem! Olha por aí. Sessões de cura e libertação, quebra de maldição. Tem gente até que fala de demônio familiar. Porque o demônio entrou na vida do pai, aí saiu acompanhando toda a família. O pior aqui, ungir os pontos chakras. Unge aqui, um ponto chakra, unge outro ponto chakra aqui, para fechar o corpo, para não sei o quê. São desdobramentos da doutrina da maldição hereditária. Não são poucos, pasmem, não são poucos os grupos evangélicos que creem nessa doutrina herética. Qual é a ideia aqui? Vamos resumir a ideia aqui de maldição hereditária. Os pais têm poder de amaldiçoar os filhos, sejam através de suas palavras ou de suas atitudes pecaminosas. E os pecados dos pais são inevitavelmente herdados pelos filhos. Assim como o povo de Israel estava enganado, eu estou gastando tempo aqui, proposital. Assim como o povo de Israel estava enganado sobre o provérbio que diziam lá, esse movimento de batalha espiritual também está. O pai tomou uma atitude errada. Por causa dessa atitude errada, o filho vai ser condenado dentro do âmbito espiritual. Ou então, se o pai disser assim, eu lhe amaldiçoo e você vai morrer, aí o filho vai morrer porque o pai amaldiçoou. Meu Deus do céu. O que é maldição hereditária? Essa doutrina, ela está associada à crença de quebra de maldição, já falei, que é preciso repreender o espírito de prostituição, o espírito de adultério, o espírito homicida, o espírito da pobreza material. Tem tanto espírito aí, aí começa esses pronunciamentos, né? Eu amarro, eu aprendi que quem amarra quer criar, né? Eu amarro, aí vai aí, né? E várias outras coisas mais aqui.
Em síntese, esse movimento de batalha espiritual e suas doutrinas obscuras não gozam de fundamento bíblico. O próprio Jesus, ele refuta esse pensamento. Veja que é um pensamento tão enraizado assim em Israel, que até no Novo Testamento essa ideia estava presente. Lá em João, capítulo 9, versículo do 1 ao 3, a Bíblia diz o seguinte: enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Rabi, por que este homem nasceu cego? Foi por causa de seus próprios pecados ou dos pecados de seus pais? Olha a ideia presente aqui no Novo Testamento. Aí Jesus vai lá e corta esse mal. Jesus respondeu: nem uma coisa, nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifeste nele. Então até os discípulos estavam sendo direcionados para essa doutrina herética. Jesus corrige isso. Quando se fala de maldição hereditária, de fato, o que a Bíblia diz? Deixando de lado toda essa baboseira da maldição hereditária que circula nos arraiais neopentecostais. A Bíblia ela fala sobre a maldição de Adão. Uma natureza pecaminosa, uma tendência pecaminosa que nós herdamos de Adão. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5 e 12: quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, que se estendeu a todos os homens, porque todos pecaram. Agora, como é que se quebra essa maldição herdada de Adão? Pronunciando palavras mágicas? Eu te repreendo, ó maldição de Adão, ó espírito de... Como é que se quebra essa maldição? Fazendo sessão de cura, sessão de libertação? Não. Essa maldição de Adão é quebrada por meio do arrependimento, da conversão. É isso aqui, a gente vai falar sobre isso aqui. Era esse tipo de atitude que Deus esperava dos israelitas. A Bíblia diz em Romanos 8:1: agora, portanto, já não há nenhuma condenação, nenhuma maldição para os que estão em Cristo Jesus. Sabe o que é que quebra a maldição? Conversão, regeneração, novo nascimento, arrependimento. Mas tem gente que vai lá e faz toda uma orquestra, né? Todo um teatro. Mas biblicamente é isso aqui. O que a Bíblia diz sobre maldição nesse sentido aqui? Há uma maldição como consequência do pecado. Os pecados dos pais podem influenciar os filhos na prática do mal. Portanto, quando o pecado dos pais é replicado pelos filhos, os castigos por parte de Deus são executados. Mas se os filhos não seguirem os caminhos errados dos pais, não serão castigados pelos pecados de seus ancestrais. Não existe isso agora que eu sou crente, está pagando pelos pecados de meu pai que cometeu lá atrás. Não existe isso. A Bíblia é bem clara em Gálatas 3:13, que diz: mas Cristo nos resgatou da maldição da lei, pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas. Pois as Escrituras dizem: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Lá na cruz, ele rasgou toda a cédula de dívida que havia contra nós. Toda maldição foi cravada lá com ele. Agora, em Cristo Jesus, nós somos abençoados. Então, essa ideia de maldição hereditária, nos termos que falei aqui, ela não se sustenta biblicamente. Mas aqui para a gente refletir, concluindo aqui, esse tópico ele vai ser bem mais longo, né? Ele tinha esse propósito de ser mais longo. Embora não creiamos na doutrina da maldição hereditária que circula, digo mais uma vez, nos arraiais neopentecostais e em algumas igrejas pentecostais, é inegável. Nós não cremos na maldição hereditária, mas é inegável que existem consequências hereditárias. Um pai de família viciado em jogo perde todos os bens. Seus filhos vão sofrer com suas más escolhas. Uma mãe drogada, veja como os filhos não sofrem. Consequências hereditárias. Agora, não quer dizer que necessariamente porque o pai é viciado em jogo, o filho tem que ser. Não quer dizer necessariamente porque a mãe é drogada, o filho vai ser drogado. Ou então, se o filho não for drogado, Deus vai castigar o filho por causa do pecado da mãe. Essa ideia nós refutamos. Bom? Segundo ponto, sobre a salvação para todos os seres humanos. E é aqui
onde o autor da lição ele vai condenar o fatalismo, essa falsificação da assinatura de Deus. Em outras palavras também, o fatalismo é o pensamento segundo o qual todas as coisas, todas, já estão irrevogavelmente determinadas, sejam boas ou más. Há quem acredite que Deus já determinou tudo de antemão. E nesse tudo, ele determinou as coisas boas e as coisas ruins. E assim nós caímos num fatalismo. Se eu pecar, foi Deus que determinou. O acidente que ia acontecer amanhã foi Deus que determinou. Não existe responsabilidade individual. Como é que Deus vai condenar, mandar para o inferno uma pessoa que ele criou e que ele determinou que pecasse? Deus já criou essa pessoa com essa finalidade de pecar e de mandá-la para o inferno. Como é que Deus vai condenar essa pessoa? Lá no juízo a pessoa se coloca diante de Deus assim. Deus dizendo, você está condenado porque você adulterou, porque você matou. Mas Deus, o Senhor decretou que eu ia fazer isso, como é que eu estou sendo condenado por uma coisa que o Senhor me fez para fazer? Está entendendo o que é o fatalismo? Tem um texto lá em Provérbios 19:2 que diz: o insensato arruína a própria vida e depois se ira com Deus. Ele vai lá, é o que o texto está dizendo aqui, ele vai lá, é Provérbios 19:2, viu? Ele vai lá, toma um monte de escolha errada, arruína a própria vida, cai em desgraça e depois diz assim, a culpa é tua, a culpa é tua, a culpa é tua, a culpa é tua, a culpa é tua. Meu Deus, os homens querem culpar a Deus pelas más escolhas que fazem. Era isso que os filhos de Israel estavam fazendo nos dias de Ezequiel. Mas nós queremos aqui refutar também o fatalismo. O que os filhos de Israel estavam dizendo? Nossos pais pecaram e nós estamos agora sofrendo como consequência amargura, juízo, castigo. Eles comeram uvas verdes, foram os nossos dentes, que embotaram, não fizemos nada, não tem como fugir disso. Se as coisas são assim, não tem como fugir, não importa o que a gente faça. Eles já pecaram lá atrás e a gente tem que pagar pelos pecados deles. Nós condenamos esse fatalismo. Eu vou dizer aqui por que nós condenamos o fatalismo. Eis algumas razões. Rejeitamos o fatalismo porque o livre-arbítrio é uma doutrina bíblica. Entende-se por livre-arbítrio a liberdade que o ser humano tem de fazer escolha, tornando-se, consequentemente, responsável por elas e por seus respectivos resultados. Isso é livre-arbítrio e está presente nas Escrituras. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 16. Pois vocês são livres e, no entanto, são escravos de Deus. Não usem sua liberdade como desculpa para fazer o mal. Então aqui, os leitores desta epístola geral de Pedro podiam usar a liberdade para a prática do mal. E Pedro está advertindo eles. Usem essa liberdade para servir a Deus. Josué 24, 14 e 15. Ah, como esse texto é interessante. Ele diz: portanto, temam o Senhor e sirvam-no de todo o coração. Lancem fora os ídolos que seus antepassados serviam quando viviam além do Eufrates e no Egito. Sirvam somente ao Senhor. Mas se vocês se recusarem, escolha a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir os deuses aos quais seus antepassados serviam além do Eufrates? Escolherão servir os deuses aos quais seus antepassados serviram além do Eufrates? É o que diz, né, o texto. Ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês habitam? Quanto a mim, eu e minha família serviremos ao Senhor. Isso aqui está falando de livre-arbítrio, de escolha. Vou ler mais um texto. Gálatas 5,13. Porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não usem, porém, para satisfazer sua natureza humana. Usar minha liberdade para satisfazer minhas concupiscências, os desejos pecaminosos do meu coração. Não façam isso. Ao contrário, usem-no para servir uns aos outros em amor. Por isso nós rejeitamos o fatalismo. Livre-arbítrio é uma doutrina bíblica. Segundo, rejeitamos o fatalismo porque a responsabilidade é individual. Vou ler mais uma vez o texto áureo. Ezequiel 18:20. Aquele que pecar é que morrerá. O filho não será castigado pelos pecados do pai e o pai não será castigado pelos pecados do filho. A responsabilidade é individual. Terceiro, rejeitamos o fatalismo
Porque Deus não é um roteirista perverso, determinando tudo o que acontece de bom e tudo o que acontece de mal. Deus não está determinando tudo exaustivamente, não. Cada estupro, cada assassinato, infanticídio, sequestro, isso não é determinação de Deus. Irmão Murilo, onde é que você me prova isso aí? Jeremias 19:5. O texto está dizendo o seguinte, olha só. Construíram lugares de adoração a Baal e lhes queimaram os filhos como sacrifício. Aí Deus diz aqui, jamais ordenei tamanha maldade. Nunca me passou pela mente. O que é que Deus está dizendo assim? Não tenho nada que a ver com isso aí. Isso aí, ó, não foi eu que determinei, não foi eu que ensinei, não foi eu que orientei. Isso nem passou pela minha mente. Isso aí é a escolha errada de vocês. Então, quando eu creio que Deus determina exaustivamente todas as coisas, se eu cometer um pecado agora foi porque Deus determinou que eu pecaria. Então a gente não crê, não tem essa ideia de Deus como um roteirista. A gente tem a ideia de Deus como um rei que rege o mundo com suas leis. Mas não um roteirista que determina tudo o que acontece, seja bom ou seja ruim. Rejeitamos o fatalismo, porque acreditamos na possibilidade do arrependimento e da salvação de todos os homens. Nós acreditamos que a salvação não se restringe apenas a um grupo de pessoas. E fatalmente outras pessoas estão eleitas para a condenação eterna, predestinadas para a condenação eterna. Não cremos nisso. A Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Lá em Atos 2:21 diz, mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tito 2:11, contudo vemos... Tito 2:11 diz assim, pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Olha o que diz Ezequiel 18:21. Diz o seguinte, mas se os perversos abandonarem os seus pecados e obedecerem os meus decretos e fizerem o que é justo e certo, com certeza viverão e não morrerão. Então é por isso que eu não creio no fatalismo. Por último, rejeitamos o fatalismo, porque acreditamos na possibilidade de o justo cair da graça. Assim como cremos que o ímpio pode se arrepender e se converter, o justo pode apostatar. A Bíblia é bem clara com isso aqui no próprio livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 26. Se os justos se afastarem de sua justiça e cometerem pecados, morrerão por causa disso. Sim, eles morrerão por causa de seus pecados. Se não houvesse a possibilidade de se perder a salvação, não haveria necessidade de advertência, de sermos vigilantes quanto ao pecado, de resistir a Satanás ou de estarmos em alerta para a vinda do Senhor. Então é por esses motivos que nós rejeitamos o fatalismo. Nós cremos que Deus ele oferta a salvação a todos os homens. E por meio de sua graça preveniente e preparatória, ele capacita os homens a escolherem, a se decidirem. Há uma operação do livre-arbítrio. Terceiro tópico, sobre a reação de Israel. Os israelitas, eles estavam reagindo às determinações de Deus, eles estavam reagindo aos pronunciamentos de juízo de coração duro. Eles não estavam aceitando o martelo batido de Deus. Não, porque Deus é injusto, Deus é injusto. Aí Deus vai responder a eles, eu não sou injusto, não, injustos são vocês. Porque eu castigo o que faz o mal e abençoo o que faz o bem. Vocês é que são injustos. Não é essa reação que Deus esperava do povo de Israel, essa reação de coração endurecido. Deus esperava arrependimento. E arrependimento verdadeiro. Já dizia eu bati tanto aqui no calvinismo, né? Mas deixa-me citar aqui o Nicodemos, né? O Nicodemos ele já dizia que arrependimento não é quando você chora, é quando você muda. Deus estava esperando mudança daquele pessoal ali. Mudança. Eu quero que vocês mudem. Quero que vocês se arrependam, que vocês deixem os seus pecados. Mas o povo não fez isso. O povo permaneceu duro de coração.
E, meus irmãos, eu quero concluir ampliando ainda esse pensamento do tópico 3, falando sobre os ensinamentos do capítulo 18 de Ezequiel. É um resumo de tudo que falamos até aqui. Guarde aí porque esse resumo é importante. Primeiramente, Ezequiel, dentro desse capítulo de número 18, repudia qualquer doutrina sistemática do pecado e retribuição que permite uma pessoa culpar a outra por seu destino. Então, esse pensamento aqui, ele é refutado no capítulo 18. Olha, o meu destino eterno está acontecendo aqui porque fulano de tal... Não. O que ele está dizendo aqui? Nem a sentença de morte para a descendência do ímpio e nem a promessa de vida para a descendência do justo é inevitável. Então, você tem uma responsabilidade aí. Você não está sendo levado por uma predestinação cega e aleatória. Há uma responsabilidade individual, há um livre-arbítrio. Segundo, Ezequiel repudia qualquer doutrina da segurança eterna e da destruição eterna que deixaria uma pessoa cativa das decisões do passado. Por exemplo, se lá no passado eu cometi um pecado, por esse pecado eu já estou condenado. Mesmo que eu me arrependa, eu já estou condenado. Isso não é verdade. Se lá atrás eu cometi um ato de justiça, eu fiz uma boa ação, e agora eu estou vivendo em pecado, aquelas boas ações não serão consideradas. Eu serei condenado. O que a Bíblia nos orienta? A Bíblia nos orienta a viver agora o presente. Lá em Atos 17:30 diz, no passado Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas, mas agora Ele ordena que todos em todo lugar se arrependam. Então, não se prenda ao passado, aos pecados passados. Nesse momento, o que a gente pode fazer? Se arrepender dos nossos pecados, para então receber o perdão de Deus. Terceiro, Ezequiel repudia qualquer doutrina que acuse Deus de ser sem escrúpulo. Dentro do universo moral de Deus, há algumas regras que estão fixadas. E Ezequiel faz questão de mencionar essas regras aqui no capítulo de número 18. Primeiro, a pessoa que pecar morre por seu próprio pecado. Segundo, a retidão é expressa principalmente pela atitude certa. Não é abraçar um credo. Eu tenho um credo. Eu abraço tal fé. Não é isso, você tem que ter a atitude certa. Terceiro, aqueles na posição de autoridade, aqueles com meios, serão responsabilizados pela maneira na qual trataram os membros marginalizados na sociedade. O comportamento passado de uma pessoa não necessariamente determina seu futuro de bem-estar. E Deus está do lado da vida para todos, em vez da morte para qualquer um. Mais uma vez, essa predisposição de Deus em abençoar do que em punir e executar o ímpio. Em quarto lugar e último, Ezequiel repudia qualquer doutrina de ministério que encoraja um profeta a proclamar somente o que as pessoas querem ouvir. E eu vou encerrar com isso aqui. Um profeta, ele não faz favor a ninguém ao prometer um sentimento de bem-estar quando alguém é governado pela lei do pecado e da morte. Para aqueles sob a sentença de morte, sob o juízo, para aqueles que estão presos no pecado, não há substituto para uma chamada ao arrependimento. Em outras palavras, o que é que escrever aqui está querendo dizer? Irmão, a pessoa está em pecado, não vai dizer, Deus vai te abençoar, Deus vai mudar a tua vida, resolver todos os teus problemas. Não, você tem que mostrar ela o pecado dela. Quando você faz isso aí, você não está fazendo bem essa pessoa, não. Ele me ama, mesmo eu estando em pecado? Que notícia boa, então eu posso continuar no meu pecado e mesmo assim ele vai me amar? Não. Você tem que levar a pessoa ao arrependimento. Você tem que mostrar à pessoa a gravidade do pecado dela. E mediante o arrependimento, Deus vai perdoar os pecados dela. Mas, se ela permanecer com o coração endurecido e na vida de pecado, ela será castigada. Então, são alguns ensinamentos que aprendemos dentro da lição de número 7. Aos alunos da ferramenta EBD, depois do subsídio aqui, da conclusão, eu deixei para vocês aí um artigo que precisa ser lido, tá bom? Maldição hereditária é uma análise teológica. O texto é um pouquinho curto, mas faça a leitura desse texto. Você vai encontrar alguns argumentos
não bíblicos, mas lógicos, que refutam a doutrina da maldição hereditária. Leia aí esse artigo, você vai ser abençoado, tá bom? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Tenha um ótimo final de semana, uma ótima escola bíblica dominical. Não se esqueça, abra, isso mesmo, abra a jaula. Amém.